agradecemos e pedimos ao Deus no nome de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de poder estar vivo, participar da história da Igreja Batista Regular de Santa Catarina, 30 anos. A igreja é mais velha do que eu, né? Mais idade do que eu. Tenho apenas 58 anos e a igreja tem 30 anos. Então faz 30 anos aí que está firme pregando o Evangelho. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar hoje aqui compartilhando, participando deste momento do culto da Igreja Batista, cedido pelo pastor Walter, homem que eu admiro bastante, foi meu professor, e é amigo pessoal, converso muito com ele, aprendo muito com ele. Então eu tenho uma alegria de poder estar hoje com vocês. Em terceiro lugar, eu também estou alegre por causa do tema que foi dado para que a gente pudesse desenvolver durante hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. O nosso tema se encontra lá em 1 Timóteo. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias para 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar tratando desse tema, um tema que muito me interessa e me fez aprender bastante sobre a Igreja de Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus: escrevo estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o nosso tema é a Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Como eu falei, durante hoje, amanhã de manhã e à noite, nós vamos estar expondo este tema que foi dado pelo pastor Walter. E hoje à noite nós vamos mostrar, nos dedicar apenas em uma palavra do verso 15, quando ele diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. A palavra-chave que eu vou tratar nesta noite é a palavra proceder. Então, durante esses dias, eu quero mostrar para a igreja que a igreja, para ser coluna e baluarte da verdade, ela precisa entender ou saber, em primeiro lugar, como se comportar como igreja de Deus. Amanhã de manhã nós vamos estar falando para a igreja, mostrando a segunda verdade que ela precisa entender. A igreja, ela não é uma instituição humana que depende dos homens. Ela foi planejada, arquitetada antes da fundação do mundo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, ela tem um dono, ela tem um responsável. A igreja depende exclusivamente do seu Deus. E à noite nós vamos estar falando de uma missão que a igreja recebeu. E essa missão é de ser coluna e baluarte da verdade. Ela precisa sustentar a verdade. Ela precisa proclamar a verdade em meio a uma época tão escura e tão sombria. Então, meus amados, eu quero convidar vocês a curvar sua cabeça para nós falarmos com o nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque a nossa salvação foi planejada antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos predestinou para sermos irrepreensíveis e santos.
nos predestinou para sermos conformados ao caráter de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós que somos a tua igreja, casa espiritual, edifício que está sendo preparado para a habitação de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 21. Nós somos a agência de Deus aqui na terra, que está incumbida da responsabilidade de pregar o Evangelho aos perdidos, a este mundo que se encontra em trevas. Então, ó Deus, nós queremos clamar nesta noite pela vida desta igreja, que 30 anos já se passaram, e 30 anos de guerra, de lutas e de vitórias foram travadas e foram conquistadas. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, por este pastor, pelo pastor Walter, como também pelo pastor que fundou esta igreja, que começou o trabalho aqui, o pastor Ricardo Mateus. E o Senhor tem em boas mãos, o abençoe na América do Norte. E nos ajuda nesta noite a estarmos atentos aos conselhos que tua palavra nos dá e a tua vontade que o Senhor quer que nós cumpramos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te peço que o teu Santo Espírito que habita em mim e na igreja possa, ó Deus, de tal maneira, nesta noite, falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos e pedimos por tudo isso. Amém. Eu falei que estou muito alegre por tratar desse tema, porque, meus amados irmãos, nunca se viu uma necessidade maior de que a igreja, nesta época, ela se levante como coluna e baluarte da verdade. Nós temos visto com o passar do tempo, meus amados irmãos, nessa época em que nós conhecemos como da pós-modernidade, uma época pós-cristã, nós temos visto tanto na América do Norte, de onde veio o Evangelho para nós, como também da Europa, um florescimento de uma espécie de misticismo acentuado, não só nos Estados Unidos, na Europa, mas chegando aqui na América Latina, na América do Sul. Nós temos percebido, meus amados irmãos, que o outro evangelho tem se espalhado, o evangelho do experiencialismo, ambos relativando as Escrituras. Nós podemos observar que hoje em dia há uma interpretação das Escrituras racionalista e liberal por parte de muitos grupos que se chamam cristãos. E o pior de tudo isso é que as suas práticas, elas são sustentadas, ou pelo menos eles tentam sustentar pela verdade da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nunca foi tão importante a igreja se levantar como coluna e baluarte da verdade. Nós podemos contemplar, quando olhamos para a América do Norte, como também para a Europa, uma grande quantidade de igrejas vazias, trôpegas e mortas. Lá existem grandes templos, suntuosas catedrais, ricas propriedades e uma colossal estrutura. No entanto, nós encontramos igrejas sem vida, nós encontramos igrejas sem o poder de Deus, sem autoridade para viver e para pregar. E tudo isso porque estas igrejas abandonaram a pregação da palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque aonde se chega o liberalismo teológico, aí existe uma igreja morta. Nós precisamos, meus amados irmãos, levantar a bandeira da verdade nesta época tão difícil, onde no Brasil tem havido uma disseminação de um semi-evangelho com práticas condenáveis, baseado na teologia da prosperidade e baseado nas outras teologias que não têm base bíblica.
bíblica. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque a igreja precisa deixar de lado o pragmatismo, precisa deixar de lado o liberalismo, precisa deixar de lado, meus amados irmãos, o relativismo e todos os ismos que acabam fazendo com que a igreja perca esse poder de atuação neste mundo que se encontra perdido sem Deus. Eu quero, meus amados irmãos, ensinar nesta noite que Deus quer que cada membro da igreja proceda de acordo com a verdade, preserve a verdade e proclame a verdade. É por isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: escrevo estas coisas, esperando e ver que em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Nós podemos observar, meus amados irmãos, a necessidade da igreja voltar-se para o comportamento que a palavra de Deus nos mostra. E nós notamos aqui, meus amados irmãos, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que quer que Timóteo fique ciente de como deve se proceder. Nós podemos observar, meus amados irmãos, e eu quero convidar você a abrir para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, para que você possa perceber o que estava por trás dessa preocupação do apóstolo Paulo. Note no capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, amados irmãos, o apóstolo Paulo está querendo que Timóteo fique ciente. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, meus amados irmãos, significa saiba como, isto é, tenha posse do conhecimento e da habilidade necessária para saber como dirigir a igreja, para saber como agir juntamente com a igreja de Éfeso. Então nota, meus amados irmãos, quando ele diz fique ciente, Paulo está querendo que Timóteo saiba como, ou tenha a posse do conhecimento ou a habilidade necessária para interagir com aquela igreja. Uma igreja que estava inserida dentro de um contexto greco-romano, totalmente idólatra, onde tinha a fama de possuir o templo de Ártemis, a Diana dos Efésios. E é por isso que Paulo, escrevendo, ele diz: olha, eu escrevi estas coisas para que você fique ciente, para que, se eu tardar, saiba como proceder na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele está fazendo uma comparação daquele templo que existia ali, um templo suntuoso com 127 colunas incrustadas de ouro, onde, meus amados irmãos, muitas pessoas se voltavam aos deuses pagãos. E nós podemos observar, meus amados irmãos, que Paulo está interessado que Timóteo saiba proceder adequadamente. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos observar qual é o tipo de comportamento que Paulo estava esperando que não só Timóteo tivesse, mas também a igreja mantivesse esse comportamento, para que o testemunho da igreja diante daquele lugar idólatra não perdesse o poder e a influência. E eu quero destacar nesta noite, nós vamos dar uma passeada na carta de Paulo a Timóteo, destacando 6 passos ou 6 conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo para que a igreja possa se manter firme, para que o testemunho da igreja e da verdade possa alcançar os perdidos e assim transformar o mundo daquela época. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a igreja de Deus, como coluna e baluarte da verdade, precisa se levantar em meio à grande apostasia como defensora da verdade. Nós notamos aí, meus amados irmãos, no capítulo 1, no versículo 3, que ele disse que quando estava indo para a Macedônia, ele pediu: Timóteo, fica em Éfeso, eu não vou poder estar lá. É preciso que você
E nota, meus amados irmãos, ele diz: admoestes a certas pessoas. Esse termo admoestar é de origem militar. E Paulo está dizendo: olha, eu preciso que você faça com que essas pessoas sejam subordinadas ao Evangelho. Parem de falar mentira, parem de ensinar uma outra doutrina. E nós notamos, meus amados irmãos, e o apóstolo Paulo ensina que essa defesa do Evangelho, ela acontece quando a igreja se levanta para impedir pessoas mais intencionadas de pregar um falso Evangelho. Nós também percebemos, meus amados irmãos, que estas pessoas que estavam ensinando outras doutrinas, possivelmente eram pessoas que ocupavam liderança dentro da igreja. E a razão é porque Paulo, quando fala no capítulo 1, meus amados irmãos, ele diz que essas pessoas estavam se passando como mestres. Olha o que ele diz no versículo 4: nem se ocupe com fábulas de genealogia sem fim, que antes promove discussões do que serviço a Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei. Então nós podemos perceber, meus amados irmãos, que todas as vezes que a palavra de Deus é colocada em xeque, que o testemunho do Evangelho, meus amados irmãos, é colocado em xeque, são por meio de pessoas que estão mais intencionadas. E essas pessoas, normalmente, elas têm uma certa influência para desviar o povo de Deus da verdade. Nós também podemos observar que Paulo dá um outro conceito a Timóteo. Ele precisava não só se levantar para impedir aquelas pessoas de ensinarem falsas doutrinas, mas ele também precisava combater, não com armas carnais, mas com o ensino verdadeiro, com a palavra de Deus. Nota só o que ele diz no versículo 18, versículo 19: este é o dever de quem encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Está vendo aí? Então ele está dizendo: olha, combata não com armas carnais, mas combata com aquilo que você aprendeu de mim, com as profecias, com a proclamação da palavra que você ouviu da minha parte e de outros servos de Deus, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Nós percebemos, meus amados irmãos, que Paulo então diz: Timóteo, levanta-te como defensor da verdade. Você não pode ficar parado aí. Eu não posso chegar a tempo para tratar com estas pessoas. Eu já travei guerra com alguns deles, e esses eram Irineu e Alexandre. Versículo 20, ele diz: dentre esses se encontrou Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Você sabia disso? Que você pode entregar uma pessoa a Satanás? Aquelas pessoas que estão destruindo a vida da igreja, que estão destruindo o testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: olha, eu entreguei estas pessoas a Satanás, para que Satanás cuide dela. Essas pessoas são servos de Satanás, por isso, ele que tome de conta dela. Então nós notamos aqui, meus amados irmãos, que nós não podemos ficar calados e nos acovardarmos quando os falsos ensinos são trazidos para dentro da igreja. Como crentes que amamos a Deus e a verdade, nós precisamos, conforme o apóstolo João, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, versículo 1, provar os Espíritos para ver se de fato procedem de Deus. E deixe-me explicar uma coisa. Parece estranho o apóstolo João dizer: provem os Espíritos para a nossa cultura. Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, nós achamos que nós só podemos provar uma coisa se for através do paladar. E na verdade, isso não é verdade. Nós estamos percebendo, meus amados irmãos, que por trás de todo herege, de toda pessoa que faz com que a palavra de Deus tente fazer com que a palavra
existe um principado, existe uma potestade, existem influências demoníacas que tentam desvirtualizar a verdade. E é interessante, meus amados irmãos, que nós vamos ver isso daqui a pouco, mas olha só, no capítulo 4 de Timóteo, ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Quem são os espíritos enganadores? São aqueles que estão por trás dos falsos mestres, são aqueles que estão por trás dos falsos ensinos. E ele diz assim: enganadores e ensinos de demônios. Olha o que ele diz: ensinos de demônios. Então é por isso que João, quando escreve na primeira carta, ele diz: provai os espíritos para ver se de fato provém de Deus. E é interessante a palavra que ele usa para provar. A palavra que ele usa para provar, ele pega emprestado do termo da metalúrgica, que significava, meus amados irmãos, colocar à prova um metal. E você sabe que o fogo é um excelente instrumento para retirar as impurezas do metal. E ele está dizendo, meus amados irmãos, que nós, diante de todo e qualquer novo ensino ou novidade, nós precisamos, meus amados irmãos, colocar à prova. Nós precisamos ser um pouco céticos, nós precisamos ser um pouco críticos, nós precisamos olhar para dentro da palavra de Deus. E sobre a vara de medida, a palavra de Deus, nós então vamos definir se aquilo que está sendo ensinado dentro das igrejas é de fato de Deus ou se procede de quem? Dos demônios. Então nós precisamos, meus amados irmãos, não somente nos levantar para provar os espíritos, mas como igreja de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, falando também sobre pessoas que estavam lá em Creta, fazendo com que o ministério de Tito ali fosse dificultado. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 9, meus amados irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem para lá. O apóstolo Paulo diz assim, Tito, capítulo 1, versículo 9. Ele diz que é imprescindível que o pastor, que aquele que prega a palavra de Deus, seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, o poder que o pastor tem, o poder que o ministro tem, não é, meus amados irmãos, humano, é a autoridade da palavra de Deus. Ele diz: de modo que tenha poder, tanto para exortar, ou seja, encorajar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Contradizem o quê? O ensino. Contradizem o ensino que está sendo levado da palavra de Deus pelo servo de Deus. E ele diz, versículo 10, continuando: porque existem muitos, o quê? Insubordinados, faladores frívolos. Isso são pessoas que dão com a língua nos dentes, são pessoas que falam demais, enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judaizantes. Ele diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. A igreja precisa se levantar como coluna e baluarte da verdade, para defender a fé. Você, meu amado irmão, precisa estudar a palavra de Deus. Não falte a escola dominical. Procure o seu pastor para conhecer mais da palavra de Deus, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Você saiba responder conforme a fé que você depositou em Jesus Cristo, meu querido, minha querida irmã. Nós percebemos, meus amados irmãos, que quando Paulo diz: olha, eu estou escrevendo estas coisas porque eu vou demorar. Mas, meu querido, eu estou escrevendo essas coisas para que você fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Nós precisamos não somente defender a verdade, mas nós também precisamos atentar para as ordens de Deus, para a organização
Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, ele prescreve, meus amados irmãos, diretrizes para a organização do culto a Deus. Nós percebemos, meus amados irmãos, que Deus, desde o Antigo Testamento, tem se mostrado um Deus zeloso, um Deus que não aceita qualquer coisa, um Deus, meus amados irmãos, que se alegra com o melhor. E nós notamos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo então prescrevendo que dentro da organização do culto a Deus é preciso que haja oração. E ele diz: olha, eu recomendo antes de tudo que se faça orações, súplicas, intercessões e ações de graça. E ele diz: a favor de todos os homens, a favor de todos os homens, dos reis, e assim sucessivamente, das autoridades. Então nós percebemos, meus amados irmãos, que deveria haver oração no culto público feita pelos homens da igreja em prol das autoridades. Nota o que ele diz no versículo 8. Ele diz, meus amados irmãos, capítulo 2, versículo 8: quero, portanto, que os varões, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, orem, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, nós percebemos também que a partir do versículo 9, ele prescreve, meus amados irmãos, que a igreja saiba se vestir adequadamente. E ele utiliza aqui, meus amados irmãos, duas palavras para descrever, para regulamentar como deveria ser a aparência das mulheres que são piedosas. Ele diz da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. E as duas palavras que ele utiliza é a decência e a modéstia. Então nós notamos também, meus amados irmãos, em terceiro lugar, que o apóstolo Paulo então mostra que a Deus não deu a responsabilidade para as mulheres, ou seja, Deus tirou das mulheres a responsabilidade de ensinar, de exercer qualquer tipo de autoridade sobre os homens durante o culto público. Nós percebemos, meus amados irmãos, que em outros momentos, nós estamos falando aqui da esfera do culto público, mas em outros momentos nós encontramos mulher na Bíblia ensinando ao homem, mas isso não no culto público, num momento reservado. É por isso que a igreja batista não tem pastora, não tem aquelas mulheres que se levantam para ensinar a palavra de Deus, não porque ela não tenha conhecimento, ou porque, meus amados irmãos, ela seja inferior, mas é por causa da função. Deus colocou o homem para exercer essa responsabilidade. E nós notamos aí, meus amados irmãos, que Deus então prescreve a organização do culto e estabelece, amados irmãos, as qualificações para a liderança oficial da igreja. Nota, Paulo estava tendo um problema em Éfeso. Falsos mestres estavam se aproveitando da oportunidade para influenciar as pessoas, para ensinar uma doutrina errada. E então nós encontramos Paulo prescrevendo as qualificações para o pastor. Para ser pastor não adianta só querer. Para ser pastor não adianta só ter vontade. É preciso ser chamado por Deus. É preciso, meus amados irmãos, estar com a sua vida hábil, santa, correta diante de Deus. A lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que nós precisamos aceitar o modelo de culto e de liderança que Deus estabeleceu para a sua igreja. Porque o que está em jogo não é o que você acha, o que eu acho, mas sim aquilo que Deus quer que seja feito. Portanto, o que nos cabe, a parte que nos cabe é colaborar alegremente, cada um no nosso posto, com santa reverência para o progresso da igreja. O que está em jogo não é a minha vontade e a sua vontade, mas sim o progresso desta igreja, o progresso da sua igreja, meu amado, minha amada irmã. Então nós percebemos, meus amados irmãos, que a igreja precisava levantar-se como defensora da verdade. A igreja precisava ter o seu culto e a sua liturgia organizada com sua liderança e assim sucessivamente. Mas em terceiro lugar, nós podemos perceber que o apóstolo
vezes alguns iriam abandonar a fé. E a razão é porque estas pessoas iriam obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas nós notamos, meus amados irmãos, que a igreja não pode ser menina, a igreja não pode ser inocente, não pode estar achando que toda novidade, que todo ensino procede de Deus. Falou do nome de Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Não, preste atenção, meus amados irmãos, porque Paulo descreve aqui as características, o retrato do falso profeta, do falso pastor, do falso ensino. E nós percebemos, meus amados irmãos, que o retrato é caracterizado pela hipocrisia, versículo 2, também pela mentira. E ele também diz, meus amados irmãos, que esses homens possuem uma mente cauterizada. E ele diz, meus amados irmãos, que eles são legalistas, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então você precisa olhar aquilo que está sendo ensinado para você. Você precisa reter somente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos. Paulo está dizendo para Timóteo, nota só o que ele diz, meus amados irmãos, no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele está dizendo, expondo estas coisas. Que coisas Paulo está falando? Paulo está falando, meus amados irmãos, de expor esta mentira, esses falsos ensinos. Paulo está dizendo que a igreja precisa se levantar para não permitir que o falso ensino, os falsos líderes promovam e alcancem o objetivo de afastar pessoas da fé. Então nós percebemos aqui, meus amados irmãos, que a lição que nós temos é que como ministro de Cristo, o pastor Walter, precisa se levantar para proteger o seu rebanho, expondo a mentira por trás dos falsos ensinos, mas acima de tudo alimentar o rebanho com as palavras da fé e da boa doutrina. Meus amados irmãos, eu tenho dito à nossa igreja, olhe só, nós temos uma dureza muito grande para receber pessoas como membro da nossa igreja. Não tenho dureza, mas uma cautela, um cuidado muito grande. Mas eu tenho dito, meus amados irmãos, que qualquer pessoa que se levantar no seio da igreja para ensinar um ensino errado, para ensinar uma heresia, meu amado, minha amada irmã, eu vou me levantar como leão. Vou me levantar como leão para tomar o espaço, não permitindo, porque Deus deu a responsabilidade de cuidar da igreja, de zelar pelo bem espiritual da igreja. E nós não podemos permitir, meus amados irmãos, que uma maçã podre contamine todas as outras maçãs. Então, meus amados irmãos, nós percebemos também, em quarto lugar, que Paulo diz, olha, a igreja precisa saber se comportar, se conduzir. E agora no capítulo 5, meus amados irmãos, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele diz que Timóteo precisava desenvolver bons relacionamentos, precisava promover bons relacionamentos. E nós notamos que no capítulo 5, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo diz para Timóteo para que ele tome cuidado com 3 classes de pessoas da igreja. Ele fala sobre homens idosos, ele fala sobre jovens e ele fala sobre mulheres idosas. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos perceber, ele diz ao homem idoso, não repreenda-os, mas exorta como pai, aos moços como a irmã, as mulheres como mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. É preciso, meus amados irmãos, que haja respeito mútuo, tanto por parte do pastor como por parte das ovelhas. Meus amados irmãos, é muito triste a gente poder perceber quando um certo dia eu ouvi
de um pastor que chegou e estava revoltado porque tinha falado tanto com a irmã, por causa do tipo de roupa que ela estava usando. E em público, ele disse: tem crentes, tem mulheres que se vestem mais parecido com prostituta do que como servos de Deus. Isso é muito pesado, irmão. Isso é muito pesado e a gente precisa tomar cuidado com a forma como nós falamos. Mas nós também podemos perceber, por outro lado, tem havido uma falta de respeito pela pessoa do pastor. Tem havido uma falta de respeito pela pessoa do pastor, meus amados irmãos. Certo dia eu presenciei um pastor muito querido, conhecido meu, uma irmã levantar e dizer: tome vergonha na cara. Como pode, meus amados irmãos, por mais que o pastor cometa erro, porque ele é humano, ele é pecador, nós não podemos nos esquecer que o pastor é o servo de Deus, dado por Deus à igreja, é o ungido de Deus, é o anjo do Senhor da igreja, e merece o respeito. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que se deve honrar homens como estes, aqueles que se afadigam no ensino da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos visto cada vez que se passa, as pessoas perdendo respeito pela pessoa do líder, do pastor da igreja. Tome muito cuidado. Amanhã de manhã nós vamos estar falando sobre algumas coisas que você precisa atentar, porque Deus, como dono da igreja, vai cobrar das suas palavras, daquilo que você falou contra o servo de Deus, contra o seu irmão, seja lá contra quem for. Um dia você vai chegar na presença de Deus e Deus vai pedir conta daquela palavra frívola que você lançou contra o servo de Deus, contra o teu irmão. E deixa-me dizer uma coisa. Você sabia que aquela palavra maledicência, no grego, ela significa blasfêmia? Sabe por que blasfêmia? O que é uma blasfêmia? É insultar a Deus. Quando você fala mal de alguém, de um irmão, seja lá de quem for, você está insultando a Deus, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, muito cuidado. Nós percebemos também, meus amados irmãos, que a igreja também precisa desenvolver relacionamento com aquelas pessoas que necessitam de cuidados. O apóstolo Paulo, então, focaliza um grupo especial dentro da igreja. E esse grupo são as viúvas. E ele prescreve uma lista de ensinamentos para que a igreja pudesse tomar de conta das viúvas. Mas deixa-me dizer aqui uma coisa. O texto da palavra de Deus, meus amados irmãos, ele diz o seguinte: que se a gente for negligente com isso, se a gente não toma cuidado como coluna e baluarte da verdade, como povo justo, santo e reto, olha só o que diz, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, que é pior do que? Descrente. É pior do que? Descrente. Aqui, em primeiro lugar, esse texto está falando sobre o cuidado que a própria família deveria ter para com a viúva. A família de Deus também deveria ter esse cuidado para com a viúva. E nós podemos perceber, meus amados irmãos, uma atitude louvável. Eu não quero mexer na ferida, mas muito parabéns para vocês. Nós ficamos bastante chocados, sentimos a dor da morte do nosso irmão, que está na glória, que está com Deus nesse momento, mas a igreja cuidou e tem cuidado de uma forma tão especial da esposa do irmão Paulo Júnior. Eu acho isso muito lindo, muito bonito, continue assim. É assim que se vive o cristianismo. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que o cuidado é uma das ênfases, é uma das características do verdadeiro cristianismo. Mas nós também podemos perceber, meus amados irmãos, que neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo também fala de um outro tipo de relacionamento. Não
pastor e ovelhas, sobre várias classes, da igreja para com as viúvas, mas o apóstolo Paulo também fala da relação da igreja para com os seus pastores. E nota o que ele diz no versículo 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses dobrados honorários, nós sabemos que o honorário do advogado, ele trabalha, ele ganha aquela causa, ele tem direito a 20% da causa ganha. São os honorários, ele que é justo do seu trabalho. E aqui, meus amados irmãos, tem a ideia não somente financeira, mas também a questão da consideração, da honra devida ao servo de Deus. Mas nós percebemos que a ideia principal é o financeiro, porque é disso que o pastor sobrevive. E ele diz: não abordasse o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Mas nós percebemos, meus amados irmãos, que a igreja precisa tomar cuidado, não somente para poder conceder uma vida digna ao seu pastor, mas, meus amados irmãos, eu quero dar ênfase aqui ao versículo 19. Ele diz: não aceites denúncia contra presbítero, ou seja, contra pastor, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Viu? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Nós observamos aqui, meus amados irmãos, que a igreja deve reconhecer e honrar o esforço e trabalho que seu pastor tem dedicado em prol da vida espiritual da igreja. E não somente isso, é seu dever se levantar, meu amado irmão, para defender o seu pastor, quando ele, inocente, for acusado de qualquer denúncia, sem pé e sem cabeça. Como também, meus amados irmãos, quando qualquer revoltado, insubmisso, rebelde se levanta no meio da igreja, contra o pastor, contra a autoridade da igreja. Meus amados irmãos, a igreja precisa ser justa, precisa agir com coerência e não aceitar que as pessoas simplesmente, meus amados irmãos, causem dano na imagem do pastor. Tome muito cuidado, você é responsável por isso. Recentemente, meus amados irmãos, eu ouvi de um caso em que algumas pessoas se levantaram da igreja para acusar o pastor de algo que ele não fez. Quando foi colocado os pesos, as provas, não havia prova. E o interesse era destruir o testemunho do pastor, da família. E isso não é aceitável. A igreja precisa se levantar. Não pode se calar. E nota só que ele diz: não aceite denúncia contra o pastor, exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tome muito cuidado com o que você ouve de outros lugares. Procure a verdade, procure as pessoas certas, antes de basear, de tomar uma decisão acerca de alguma coisa. É muito fácil destruir o testemunho de vida de um servo de Deus. Basta ter alguém perverso, insubmisso, insubordinado, para tentar sair falando mentira do servo de Deus. Então tome muito cuidado, não aceite. Quando qualquer pessoa se levantar aqui para acusar o seu pastor, procure provas. Procure, como ele diz aqui, tem que haver testemunhas, pelo menos 2 ou 3, que viu e que ouviu o pecado que está sendo acusado do pastor. Não vai em conversinha de fulano ou de fulana. Cuidado, cuide do seu pastor, tome muito cuidado. Tá certo? Nós também podemos perceber, meus amados irmãos, no capítulo 6, que o apóstolo Paulo fala, em 5º lugar, meus amados irmãos, eu estou terminando, de um relacionamento entre patrão e empregado. E nota que ele diz: todos os servos que estão debaixo de julgo, considere digno de toda a honra o próprio Senhor,
para que o nome de Deus e a doutrina, olha aí, não sejam blasfemados. É importante também que o relacionamento entre patrão e empregado dentro da igreja sejam resolvidos dentro da palavra de Deus. Como é feio, como é horrível nós percebemos dois crentes indo à justiça um contra o outro. É inadmissível. O nome de Deus é blasfemado. E ele diz também: os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, e ensina e recomenda estas coisas. Então nós percebemos que tanto o empregado deve honrar o seu patrão, desenvolvendo o seu trabalho de forma justa e repreensível, para que os dois possam prosperar, como também para que o nome de Deus não seja blasfemado pela desavença. Em sexto lugar, meus amados irmãos, Paulo então escreve a Timóteo para que ele saiba proceder corretamente na igreja de Deus, alertando sobre os falsos mestres e sobre o perigo das riquezas. Olha só o que ele diz no capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, ou seja, disputas, brigas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é uma grande fonte de lucro. A igreja, meus amados irmãos, precisa identificar e deixar de dar ibope ou honra para os falsos mestres, viu? Tome muito cuidado, tem muita gente deixando de contribuir com o progresso da igreja para ajudar esses telepregadores. Você é dono do seu dinheiro, que afinal de contas o dinheiro não é seu, é de Deus. Você é apenas um mordomo. A palavra de Deus diz no Salmo 24: o Senhor é a terra e tudo quanto nela há. O dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus. Tudo é de Deus. Mas nós podemos perceber pessoas que estão dando ibope a quem não deveria dar, enquanto a sua igreja está sofrendo, necessitando da sua ajuda, e estão dando ibope a esses falsos mestres. E deixa eu te dizer uma coisa: eu não estou aqui para atacar pastor fulano, pastor beltrano. Eu não perco tempo com essa coisa, não. Já perdi muito tempo com isso, mas eu não perco tempo mais com isso, não. Mas deixa eu dizer aqui, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que você precisa identificar quem são esses falsos mestres e deixar de dar ibope a eles, deixar de dar atenção a essas pessoas. E nota, meus amados irmãos, essas pessoas, elas são caracterizadas por ensinar uma outra doutrina. Você é um crente batista regular, você sabe o que sua igreja crê? O que sua igreja crê é o que tem na Bíblia. Nós somos o povo que conhece a palavra de Deus, ou pelo menos deveria conhecer a palavra de Deus. Um povo que estuda e deveria estudar mais ainda. E note, meus amados irmãos, que Paulo ensina como identificar e deixar de dar ibope a essas pessoas. Essas pessoas ensinam outra doutrina. Se ensinam perda de salvação, essa doutrina é fundamental. Não deve ter comunhão com ela, deve deixar de dar ibope a estas pessoas. Se ela não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né, você também deve deixar de dar ibope a essas pessoas. Note também, o ensino que essas pessoas proferem não é segundo a piedade. A piedade aqui, a palavra para piedade, é uma vida devotada a Deus. Ou seja, todo ensino bíblico produz uma vida de santidade. Então, se aquilo que aquela pessoa está ensinando não produz um comprometimento de vida santa para com Deus,
quando eu estava saindo de casa, né? Estava tendo um festão lá perto de casa, né? E quando o cantor falava lá, as meninas, quando o pastor falava, era maior passar, né? Então, tudo em nome da alegria, da felicidade, mais longe do bom senso, da ordem e da santidade, né? Então, nota só, o ensino precisa ser segundo a piedade. Nós também percebemos, meus amados irmãos, em quarto lugar, que estas pessoas, elas abrem mão do conhecimento da verdade. Nota o que ele diz: homens cuja mente é pervertida, versículo 5, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Estas pessoas abrem mão da verdade, preferindo a mentira, para ludibriar os leigos, motivados pela ganância. Você conhece alguém assim? Alguém que está pregando, interessado no seu dinheiro? Deixa de dar igual para essas pessoas, meu amado. Procure estudar a palavra de Deus, procure o teu pastor, aperreia ele para que ele te ensine a palavra de Deus, né? Aperreia ele. Então, nota, meus amados irmãos, esses homens, como diz Filipenses, são cães, são gulosos, estão desejosos de fazer a palavra de Deus de um comércio. Fazem com que a igreja seja um balcão de venda, onde, ao gosto do freguês, eles querem ouvir essas mensagens, receita de bolo, como ser feliz, como passar pelo deserto, como isso, como aquilo outro. E a palavra de Deus, e o mergulhar na palavra de Deus, cadê? Vai nestas igrejas e você vai ver 1 hora de música e 10 minutos de pregação. Quando muitos se falam numa palavra que presta, diz umas 1000 aleluia e glória a Deus. Dá valor àquilo que tu tem, aquilo que a palavra de Deus tem ensinado, aquilo que tua igreja tem feito, aquilo que tua igreja tem priorizado. Mas nós também percebemos que Paulo ensina que a igreja não pode estar vivendo uma vida secularizada, onde, meus amados irmãos, os olhos estão focados naquilo que é passageiro. E ele diz: sim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o contentamento. É preciso, meus amados irmãos, que sintamos o desejo de querer ganhar mais e poder oferecer uma vida melhor para a sua família. Mas toma cuidado, porque muitos nessa cobiça têm se desviado da fé. Muitos têm abandonado sua família para ficar horas e horas trabalhando. E não se pega mais na palavra de Deus, não se tem mais tempo com a família, nem muito menos com a igreja de Deus. E é por isso que ele diz: com contentamento. E quando ele diz aqui, meus amados irmãos, no capítulo 6, tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes, versículo 8. Estejamos contentes. A vida cristã, meus amados irmãos, deve ser vivida na confiança e na dependência de Deus. Quando ele diz aqui, tendo que se vestir, meus amados irmãos, tendo um sustento e com que se vestir, ele está dizendo, tendo um teto para passar a chuva e o sol, e o pão de cada dia, esteja contente. Esteja contente. Meus amados irmãos, deixe-me dizer aqui uma coisa para você. Ontem à tarde, eu terminei de estava estudando para esta conferência. E vocês estão vendo até, eu estou com um cabelo um pouco grande, não cortei meu cabelo, eu queria cortar o cabelo, não cortei o cabelo. Meu filho também está parecendo um leão, com cabelo grande, não cortei o cabelo do meu filho também. E eu só tenho R$2 dentro da minha carteira.
E eu disse, eu vou comprar pão. Eu não vou ficar com nem um centavo. Mas eu vou comprar pão, eu preciso comprar pão. E eu desci, fui comprar pão lá em frente da igreja. E eu subi. E aí, meus amados irmãos, o irmão de Macau liga para mim e diz, pastor, eu estou depositando. Não vou depositar não, sabe por quê? Estou transferindo para a tua conta R$100. Eu não vou depositar porque eu sei que você não vai ter acesso ao dinheiro nesse final de semana. Então eu vou transferir direto para a tua conta. Meus amados irmãos, quando ele terminou de falar aquilo, eu fiquei assim, maravilhado com o cuidado de Deus. Deus não deixa. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque eu tenho dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém, irmão? Amém. Eu não cortei o cabelo não, mas eu estou com dinheiro no cabelo. Então, meus amados irmãos, Deus é contigo, Deus é comigo. Ele jamais vai deixar. Ele jamais vai te desamparar. Está seco, irmão, a palavra aí. Procura buscar as coisas lá do alto. Procura viver a tua vida intensamente como igreja. Costuma posse, né? Coluna e baluarte da verdade. Com certeza, tudo vai valer a pena. Meus amados irmãos, a ordem e o bom andamento da igreja depende de cada um de nós. Que possamos defender a verdade, contribuir para que o culto a Deus seja oferecido como Ele deseja receber, proteger a igreja da apostasia, cultivando relacionamentos saudáveis e tomando cuidado com o engano dos falsos mestres e com a avareza, buscando sempre viver uma vida piedosa com o contentamento. E assim, nós vamos poder ter vida íntegra, santa, para impactar esse mundo como coluna e baluarte da verdade. Amém? Que Deus os abençoe. E vamos orar mais uma vez. Passa a palavra para o pastor Walter. O Senhor vai pegar novamente aqui a palavra.